Shalom, meus amados, que a paz do Criador seja com vocês e suas famílias. Hoje vou estar dando sequência à série de vídeos sobre a Techuvá, e talvez o assunto de hoje seja o mais importante desse canal. Por isso peço por favor que assistam esse vídeo, pois a salvação de muitas almas pode depender desse assunto. Antes de começar, gostaria de dizer que esse vídeo será feito baseado nas Sagradas Escrituras e no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Ser Salvo, escrito pelo Humberto Voltz, canal Ciência de Verdade e canal De Volta à Raiz. O link dos canais estará na descrição do vídeo e o link para baixar o livro também via Telegram dos respectivos canais. É totalmente gratuito e recomendo a todos que baixem, são informações muito valiosas. O Messias, Yahusha, nunca disse que a graça anularia a lei, e a Bíblia deixa isso claro. Na verdade, a Bíblia mostra que Yahusha veio cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? A confusão neste ponto vem do fato de que muitos não entenderam a relação entre lei e graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei, e outros pensam que a graça e a lei são completamente opostos. O principal texto bíblico quando se trata da relação entre lei e graça é Romanos 6,14. Neste texto, Shaul, Paulo, escreve que o cristão não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa afirmação, quando utilizada de forma isolada e fora do contexto, acaba criando falsos ensinos que não foram dados pelo Messias. A lei, cuja palavra é Torá, que na verdade significa instrução, foi dada pelo próprio Criador através de Moisés, no Monte Sinai. Ela ensina como podemos viver de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Ela pode ser dividida em 3 partes: a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial. A lei judicial regulamentava as regras sociais e criminais dos israelitas. A lei cerimonial, de forma geral, descreve os ritos religiosos da época do Antigo Testamento, e a maioria dessa parte da lei foi dada aos israelitas da tribo de Levi, conhecido como levitas. As leis judicial e cerimonial eram aplicadas apenas à nação de Israel, quando estava em seu território, não sendo usados atualmente devido à dispersão dos israelitas por todas as nações. Portanto, essas leis serviram a situações históricas específicas e não são mais aplicadas nos dias de hoje. Porém, a lei moral permanece válida e aplicável até o dia de hoje, pois ela é a expressão do caráter do Criador, Yahweh Tsevaot, e jamais a graça poderia anulá-la. O próprio Yahushua HaMashiach falou sobre isso em Matitiyahu, Mateus 5, 17, 19. Por isso, por outro lado, devemos lembrar que embora a lei é usada para julgar, repreender e condenar, ela em si não pode salvar uma pessoa. A Bíblia é clara ao mostrar que o crente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Mas ela não está dizendo que a lei foi anulada e que os cristãos não possuem qualquer obrigação moral. Por desconhecer a relação entre lei e graça, muitas pessoas construíram doutrinas heréticas. Parte dessas pessoas entendem errado a salvação pela graça e negaram a função da lei moral do Criador. Para eles, o cristão não deve observar a lei do próprio Criador e deve viver sem qualquer compromisso com a lei, o que resulta em uma vida sem regras. Isso é chamado de anomia. Vamos aqui usar as palavras do próprio Messias sobre a importância de estudar a prática da Torá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 22 e 23. Aqui a palavra grega para iniquidade é nomian, que significa anomia, anomos, ou seja, sem lei, sem Torá. Aqui o próprio Messias está dizendo que você pode praticar milagres e maravilhas no nome dele. Se você despreza a Torá, a lei, e não pratica, ele te dirá que nunca te conheceu. Isso é o que você quer ouvir dele quando chegar o grande dia? A ideia de viver sem lei vem da doutrina do satanista Aleister Crowley. Faz o que tu queres, que tudo há de ser lei.
No próximo vídeo dessa série vou abordar profundamente quem foi esse satanista e como esse desprezo da Torá é uma doutrina antibíblica e totalmente luciferiana. A Bíblia diz: a verdade é que o redimido nunca estará sem lei para com Yahweh. 1 Coríntios 9:21, Gálatas 6:2. Refutação de um conceito que utiliza um versículo na carta de Shaul Paulo, em Romanos 6,14, que diz: estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Este versículo é utilizado fora de contexto, excluindo tudo o que há nas Escrituras, incluindo o que foi dito pelo próprio Messias. Mas será que Shaul Paulo anulou a lei que Yahushua não aboliu em Matitiá com Mateus 5,17? Não cuideis que vim destruir a lei, Torá, ou Nivim, profetas. Não vim abolir, mas cumprir, Lekayem, Mateus 5,17. No texto acima, a palavra em hebraico Lekayem significa apoiar ou estabelecer. Não é difícil perceber que Shaul Paulo, como um israelita zeloso da tribo de Benjamim, não está atacando a lei do Eterno, conforme pode dar a entender em alguns em Romanos 6,14. Veja que Romanos 7,12, o próprio Shaul Paulo escreve: de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Como então podemos entender essa aparente contradição? Simples. Uma pessoa que não crê na graça de Yahweh através do Messias e que guarda somente a lei, como no judaísmo ortodoxo, por exemplo, não estaria cumprindo o pleno propósito do Criador. Aqui está o erro. Obedecer apenas à lei é desconhecer que somos salvos pela graça de Yahushua HaMashiach, que é a maior graça dada pelo Criador Yahweh de Sebaot para nos salvar. Em 2 Timóteo 3:16-17, lemos: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reaprender, para corrigir, instruir em justiça. A partir desse texto, temos a seguinte pergunta: que Escritura é essa que Shaul Paulo se refere? Naquela época, ainda não existia o que se chama de Novo Testamento. Assim, a expressão toda a Escritura se refere obviamente ao Antigo Testamento, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas. Mas então, o que seria a graça? A palavra graça no hebraico é hesed, que pode ser traduzida como o amor, a misericórdia e até mesmo pelo perdão de Yahuwah. A graça, no conceito original hebraico, também pode ser entendida como perdão de uma dívida, onde o devedor usa da graça para pagar parte de uma dívida. Mesmo tentando cumprir toda a lei, só somos salvos pela graça de Yahuwah. A graça redentora para todos os nossos pecados veio através do Messias, Yahushua HaMashiach, que é o caminho para favor imerecido do que chamamos de salvação ou vida eterna. Mas o fato de ser salvo pela fé no sangue do Mashiach, que me purifica do pecado, não torna a lei inválida. Pense, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Quando uma pessoa diz que a lei é inválida, ela está dizendo que não há pecado. Se não há pecado, por que seríamos salvos? Não faz sentido. Como o próprio Messias Yahushua disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, Torá, ou os Nivim, profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em Yahuhanan, João 5,46, o Messias diz: se vós creisseis em Moisés, creireis em mim, porque de mim escreveu ele. Aqui o próprio Messias se refere à lei de Moisés. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7,7. Veja, quem não dá valor à palavra da lei de Yahuwah acaba não tendo consciência dos pecados que pratica, e por isso não alcança um arrependimento verdadeiro. Se não há mais lei, como alguns dizem, então como podemos ser pecadores? A graça e a lei andam juntas, mas não são iguais. A lei nos indica o que é correto e o que é errado. Já a graça nos salva de forma imerecida, pois não somos bons para sermos salvos apenas por nossas obras. Todo pecador é devedor, e seu fim é a morte. Mas, pela graça de Yahuwah, nossas dívidas são quitadas em nome do Messias, Yahushua, o qual tem mérito para nos salvar. Isso não significa que a lei é inválida. Por isso, apesar de termos sido salvos pela graça,
que foi o maior sacrifício de Yahushua HaMashiach. Precisamos da lei para nos conduzir, capacitar, orientar, nos ensinar e nos corrigir. Por quê? Porque a lei nos conduz e delimita ao que é certo e o que é errado. Na lei de Moisés era pecador adultério. Deuteronômio 5,18. O que diz a graça em Yahushua? Se olhar para uma mulher casada com uma intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Mateus 5,28. Na graça, o ódio ao irmão é semelhante ao homicídio. Dessa forma, a graça, por ser imerecida, exige um compromisso severo com a lei. Embora sejamos salvos apenas pela graça, isso não invalida a lei, que segundo a Bíblia é boa, pois ela marca os limites onde podemos chegar em nosso dia a dia. Em outras palavras, a lei define o que é bom e o que é ruim, e nos preserva de erros e nos previne contra o mal. Basicamente, a lei é o manual da vida e do mundo, feito por aquele que é perfeito, que tudo criou com o seu verbo, Yahuwah Tsevaot. Estar na graça de Yahuwah através do Messias é estar no caminho certo para a salvação. Mas neste mundo devemos andar pelas estradas da vida. E aí então é que precisamos da lei. Lembre-se de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahuwah. Então, como ser salvo? Há uma única maneira de ser salvo, que é crer na graça imerecida dada por Yahuwah, no sacrifício e no sangue derramado de Yahushua HaMashiach. A graça disponível em Yahushua não pode ser usada como um passaporte para o pecado. A liberdade em Yahushua é plena de responsabilidades e devemos obedecer aos mandamentos, estatutos e ordenanças de Yahuwah. No Salmo 19:7 temos: a lei de Yahuwah é perfeita e restaura a alma. E o salmista completa: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Yahuwah, a tua lei está dentro do meu coração. A vontade do Criador, Yahuwah, está expressa na sua palavra. Shaul Paulo diz claramente para os crentes em Romanos 7:12, de modo que a lei é santa e o mandamento é justo e bom. E por isso temos segurança em afirmar que Shaul Paulo nunca falou mal da lei do Criador, e sim da lei de homens, que nada mais são do que superstições. No livro de Mishlei, Provérbios, está escrito: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são a vida para quem os acha e saúde para o corpo. Provérbios 4:20. Onde estão os ensinamentos e as palavras ditas nos livros de Provérbios? Na lei, Torá ou Pentateuco? A lei traz saúde para o nosso corpo e nos ensina a controlar a nossa forma de se alimentar para nos dar melhor qualidade de vida, como já dito anteriormente. Em Mishlei Provérbios 28:9 é dito: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Ser obediente à palavra de Yahuwah te faz apto a ter as suas orações respondidas, o que é o maior argumento de todos a favor de ter uma vida regrada pela Torá. Mishlei Provérbios 28:7 diz: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Em seguida completa em Mishlei Provérbios 29:18 com: o que guarda a lei é bem-aventurado. Dessa forma, se seguirmos o que Yahuwah ordena, somos muito mais felizes e perseveramos ainda mais na graça de crer em Yahushua. Dessa forma, todos os crentes que pregam o Evangelho do Messias, Yahushua HaMashiach, espalhado pelos 4 cantos da terra, devem retornar para o estudo da Torá, que significa instrução, ensino da palavra, a lei de Yahuwah. Retornar para os caminhos bíblicos israelitas da fé, através da Teshuvá. Esse é o caminho. Para não haver confusão, vou salientar novamente que a lei em si não salva, pois a salvação é pela graça. Por outro lado, a lei nos capacita a viver no padrão de Yahuwah, o Criador dos céus e da terra. Algumas pessoas insistem em dizer que o Messias aboliu a lei na cruz do Calvário,
e criam a falsa teologia de que a lei e graça são antagônicas, o que é um erro, pois elas se complementam. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Yahuwah que foi oferecida para nós, através do Messias Yahushua HaMashiach. Segundo Efésios 2:8 temos: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Yahuwah. Apenas Yahushua HaMashiach pode nos salvar. Seu sacrifício foi todo suficiente para pagar toda a nossa dívida de pecado, segundo Romanos 6:23, o que é confirmado pelas passagens a seguir. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7:23. Porque vós fostes comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Yahuwah em vosso corpo e em vosso espírito, que Yahuwah pertence. 1 Coríntios 6:20. E para não esquecer de algo tão importante nessa discussão, temos Romanos 3:31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Será que não estarmos debaixo da lei significa que a lei não é útil e não nos orienta? Será que o Criador, Yahuwah, não se agrada quando seus filhos seguem a lei? Bom, como foi destacado em outras passagens, pela lógica, se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. Pela lógica, se não houvesse mais transgressão, não haveria condenação. E não havendo condenação, não haveria necessidade de salvação pela graça. Desta forma, sem lei, não há graça. Uma pressupõe a outra, e não devemos excluir nenhuma das duas. Porque a Torá, lei, foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por Yahushua HaMashiach. João 1:17. Para finalizar, gostaria aqui de dizer que a palavra lei na Escritura, devido à tradução, pode ser mal interpretada. A palavra lei é usada na Bíblia em dois sentidos distintos, e não deve-se ignorar isso sob a penalidade de deformar o significado das Escrituras. No Antigo Testamento, o termo lei é usado como revelação da vontade de Yahuwah, Salmo 119, Isaías 8:20, e se referindo à Torá. Josué 1:7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Na Aliança Renovada, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra lei tem dois significados diferentes. Primeiro, a lei, que é sempre procedida do artigo a. É a lei, ou seja, a Torá, como no Antigo Testamento. A outra lei, sem o artigo a, é usada para todo tipo de lei, como por exemplo a lei dos homens ou a lei farisaica. A falsa lei talmúdica, vindo do Talmud, farisaica, feita por homens, não tem o artigo grego à sua frente, mas os tradutores cometeram erros e escreveram a na frente de lei e não colocaram em itálico para informar o leitor, que não sabe que esse artigo não existe. É por isso que por séculos os escritos de Shaul, Paulo, parecem confusos, pois às vezes Shaul, Paulo, parece confirmar a lei de Yahuwah e outras vezes ele parece criticar a lei de Yahuwah, mas na realidade, uma vez que você conhece o grego, percebe que Shaul, Paulo, nunca fala contra a Torá, a lei de Yahuwah, e sim contra a lei dos homens. Vejamos um exemplo em Gálatas 3:10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se lermos esse trecho sem o entendimento dado anteriormente, vamos achar que Shaul, Paulo, está chamando de maldito todo aquele que pratica a lei de Yahuwah. Porém, se adotarmos o entendimento dito anteriormente, o trecho de Gálatas 3:10 fica assim: já os que são pela prática da lei farisaica estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da Torá. Agora faz sentido, certo? Shaul, Paulo, está confirmando a lei de Yahuwah. Isso é coerente com outro trecho
de Romanos 3,31, onde ele mesmo escreve: anulamos, pois, a lei, Torá, pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, Torá. Então, apenas reforçando, não podemos ignorar os diferentes sentidos da palavra lei, sobre a penalidade de deformarmos o significado verdadeiro contido nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados, a graça não invalida a lei, pelo contrário. Quando recebemos a graça através do Messias, temos a responsabilidade de cumprir a lei, pois isso gera frutos de arrependimento, pois através disso as pessoas podem ver através da nossa vida e do nosso comportamento que conhecemos o amor e a misericórdia de Deus. Obediência também é uma forma de amor. Se amas a Deus, por que não seria obediente aos seus mandamentos? Para quem é justo, a lei é um caminho em que há vida e justiça. Para quem é ímpio, a lei é apenas um fardo. Quais são, então, as leis que ainda estão vigentes no dia de hoje? As leis que se referem ao seu relacionamento com Deus, com o próximo e com o Messias. São elas, os 10 mandamentos, e entre eles está o Shabat. Sim, a guarda do sábado. Quando você guarda o sábado, você reconhece e tem um Criador no céu, e você veio dele, porque ele criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Quando você guarda o sábado, você está dizendo para o mundo a sua origem divina. Está negando que veio de um macaco ou de uma explosão aleatória. As leis alimentares de Levítico 11, pois o seu corpo é a morada do Eterno, e quanto mais puro ele for, mais forte será a presença do Espírito Santo no seu corpo. Quanto mais impuro você o deixa, mais você afasta o Espírito Santo de você. Além dessas, as 7 festas, porque como o próprio Criador disse, estas são as festas dele, e todas as 7 festas apontam para o Messias. Então, quando você a celebra, você celebra o Messias. Leia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e através desse estudo, identifique quais são as que você pode e deve cumprir, e quais não são mais possíveis, quais o Messias já cumpriu ao se tornar o nosso sumo sacerdote. Busque o conhecimento, busque ao Eterno, busque a sua salvação, e ele se revelará para você. Largue de uma vez essa ideia de que a Torá foi abolida e que não temos lei alguma para seguir. Afinal, qual reino que existe ou que existiu que não tinha suas próprias leis? Assim será o reino de Deus. Ele também tem as suas. Estudem e pratiquem a Torá, ou caso contrário, ouvirá do Messias. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que vivei na iniquidade. Não brinque com a sua salvação, a sua chance é única. É aqui e agora. Demonstre a sua gratidão e o seu amor ao Eterno e ao Messias, tendo uma vida de acordo com o que eles ensinaram. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Louvado seja o Elohim de Isaac, Abraham e Jacob. Bendito seja aquele que vem em nome do Eterno, digno de toda a honra e glória. Aleluia. Amém.